Olá, um bom dia para você. No programa de hoje vamos conversar sobre os cuidados com os pets, um mercado que cresce a cada dia. Continue com a gente, o Brasil das Gerais está no ar. Assim como as crianças vão ao pediatra, os pets também precisam de um médico de confiança. As visitas ao veterinário devem ser parte da rotina de saúde dos animais, seja para prevenir ou detectar doenças o quanto antes. Por isso é importante que desde cedo a família busque orientação para encontrar uma clínica ou um profissional. Belo Horizonte, aliás, acaba de ganhar o primeiro hospital público de Minas Gerais. Fora os pet shops, que além de remédios e vacinas, hoje oferece uma gama de produtos para o bem-estar do seu bichinho. Para conversar sobre tudo isso, convidamos a veterinária Juliana Emerick, o Franklin Oliveira, do Núcleo Fauna de Defesa Animal. Muito obrigada pela presença, viu, gente? Eu que agradeço o convite. Vocês dois. Nós que agradecemos. E aqui também na nossa bancada de hoje, o veterinário e dono de pet shop, William Delecrode Gomes, que trouxe para a nossa bancada vários produtos aí desse universo, né, William? Hoje a gente vai falar um pouquinho de tudo, né? Desde o bebezinho até o vovozinho. A gente vai dar uma passada sobre vacina, sobre dieta. Tá joia? Dá para entender aí um pouquinho de tudo, né? né? Dá para aumentar ainda mais a expectativa de vida dos nossos filhinhos aí em casa. Maravilha, já já. Gente, quando se pensa em ter um animal em casa, quando vem à vontade, o que se deve ter em mente? Quais são os cuidados necessários? Patrícia, a orientação que a gente passa é que realmente essa busca seja feita antes, seja por adoção, seja por compra, né, de acordo com o ambiente em que essa pessoa vive, né, a disponibilidade de tempo que ele tem para cada raça. Isso influi bastante na qualidade de vida, né? Quando a gente fala também em felinos, que são pets que demandam de um ambiente mais explorador, né? Tem muito ainda do instinto do felino mesmo, né? Do selvagem. Você fala mesmo o gato? O gato, os gatos, né? Então eles têm que ser estimulados, né? A disponibilidade do proprietário, isso é muito importante, até a questão financeira mesmo. Né? Tem raças que têm um custo maior em se manter, né? Seja com banho e tosa, seja com uma alimentação mais específica, né? com medicamentos para articulação. Ou seja, quando a gente tem essa vontade de ter um animal em casa, seja um casal, seja que quer ter seu primeiro bichinho ali, às vezes até nem tem filhos e o bichinho faz esse papel, seja crianças que sempre pedem um animal de estimação, a gente tem que saber que isso vai demandar tempo, dinheiro e vários cuidados. O que vocês recomendam aí para quem quer começar essa experiência? Um filhote, a princípio, ou mesmo adotar um cão adulto? Por onde que a gente deveria começar? A compra do filhote, isso vai muito da pessoa, né? A adoção... Do tamanho do cachorro, da raça? Isso. Então, assim, é um ambiente menor, né? Que a pessoa tem uma disponibilidade de tempo que não é tão grande, o apartamento é pequeno. Ele pode adotar um cachorro de porte médio, né? O pequeno, ou até mesmo comprar um filhote, mas que ele não vai ficar tão grande. Né? A questão do piso, é um piso liso. Então, isso independe, né? Se é adotado ou se é comprado. Isso vai realmente do gosto da pessoa, do desejo da pessoa. Né? Tem muita gente que identifica, nós mesmos, nós temos 4 pets adotados, né? E eles são extremamente gratos. A gente percebe uma diferença muito grande, né? Eles são gratos ali, eles sabem que estão sendo cuidados, principalmente aqueles que ficaram na rua há muito tempo. Não sei se o Franklin vai poder falar alguma coisa também sobre isso. Claro, vamos aproveitar então, Franklin, para você contar um pouco para a gente
do seu trabalho lá no núcleo? Como é que começou essa paixão pelos animais? Isso começou com 12 anos de idade, quando eu vi pintinhos sendo queimados vivos num manifesto na Avenida Paraná. Aquilo me chocou muito e eu prometi dedicar minha vida a proteger os animais. E desde então já se vão 40 anos dedicados aos animais. E você recolhe na rua? Na verdade, cachorro e gato, é um pouco são tudo. Cães e gatos, né? Animais de grande porte a gente também faz o resgate, mas obviamente eles vão, né, para outros espaços, né, maiores. Mas a gente lida basicamente com cães e gatos. São animais que são resgatados, né, em situação de risco. Não dá para sair você catando todos os animais abandonados. Infelizmente, a gente não tem esse potencial. ONG nenhuma tem essa capacidade. Mas, primeiramente, o animal ele é examinado, ele passa numa quarentena, ele é vacinado, vermifugado. O animal adulto a gente faz antes os exames, né, de leishmaniose e faz todo o trato do animal, a castração, para depois divulgá-lo para tentar conseguir uma família que os adote. E enquanto isso, você mantém aonde Enquanto isso, esses animais ficam na minha casa de passagem, na Pampulha. Hoje são quase 100 animais, entre cães e gatos. A grande maioria são animais adultos, com a média de 3 anos de idade. De cães e gatos. E você tem uma equipe que te ajuda a cuidar? Não, voluntários finais de semana. Eu recebo muitos voluntários. Durante a semana sou eu mesmo, sozinho quem cuida deles. Divido o meu dia a dia com eles, metade do dia cuidando deles, e a outra metade na minha banca de revista, que eu tenho que ganhar meu pão de cada dia. Né? Isso aí. Lembrando que a nossa atividade como protetor de animais é uma atividade voluntária, filantrópica, e a gente não ganha para isso. Tem muito pelo contrário, existe muito custo. Muito custo. São gastos 25 quilos de ração diariamente. E tudo vem de doação? E para suprir isso, daí eu tenho parceiros, amigos, né? E agora, em momentos de crise, a gente até perde muitos parceiros, porque muita gente passando aperto já não pode ajudar como ajudava antes, né? E lá na Casa de Passagem a gente recebe visita de escolas agendadas, voluntários. A gente tem mutirão de banho dos animais, onde vão 30 amigos ajudar nos banhos. A gente vai ter agora no final de ano, em dezembro, um passeio grande com todos os animais, entendeu? Saindo às ruas para um passeio coletivo. Tem mutirão também para lavar a casinha, pintar, né, o espaço, e é isso, é uma luta assim diária. É um leão por dia. Para poder dar o melhor, né, para esses animais. Lá a gente não mata um leão por dia, a gente cria um leão por dia, é diferente. É isso aí. E, Juliana, para a gente ter todo esse cuidado necessário aí com esse bichinho, né, seja que a gente comprou, adotou, muita gente ganha, né, um animal meio até sem estar esperando. Quando deve ser a primeira consulta? Qual que é o primeiro passo para quem quer cuidar bem desse bichinho? Patrícia, a recomendação que a gente passa para os tutores na clínica, né, se é um filhote, né, os primeiros cuidados em relação à vermifugação, no caso dos cães, pode ser feita a primeira vermifugação com 15 dias e refeita essa vermifugação com 30 dias. Depois fica uma vez por mês até 6 meses, tá? Se é um cão adotado que não venha, né, de uma ONG, onde, né, igual o Franklin falou, que ele já faz os exames. A primeira coisa, porque é muito comum na rotina nossa da clínica, aquela pessoa que estava na rua, viu um cão machucado, ou viu um gato machucado, e ele traz para casa na intenção de adotar, né? A primeira coisa é passar no médico veterinário, né, fazer os exames, principalmente nós temos em região endêmica de leishmaniose, é uma zoonose. Fazer um teste nesse cão e ali dentro do consultório, hoje a gente tem testes que saem com 15 minutos, é o teste rápido da leishmaniose. Antigamente a gente tinha um prazo de 7 dias, então isso trazia muita angústia para os tutores, porque eles criavam uma expectativa muito grande de ficar, né? Quando a pessoa está disposta a pegar e adotar, né, ele está disposto a gastar o que vai precisar. E no caso de positivo? Então, no caso de positivo, hoje no Brasil já é autorizado o tratamento com medicamentos veterinários, né? A gente já tem um medicamento no mercado
que é a miltefosina. Mas né? é pago? Ele é comprado, não é caro, né? Não é barato. Ele é caro, não é barato, é por isso que a gente sempre avisa para eles, olha, e é um tratamento contínuo, né? Ele vai ter esse tratamento pro resto da vida. Então, se ele adotou um filhote, ele vai ter esse gasto, ele vai ter que ser acompanhado, esse paciente, pro resto da vida. Em períodos mais curtos, a visita ao veterinário, e em períodos mais prolongados. Tá? E é importante até a gente destacar aqui essa iniciativa da Prefeitura de Belo Horizonte de criar seu primeiro hospital público veterinário, visando justamente o público que não tem condição aí de arcar com uma consulta particular, com uma clínica. Me parece que eles estão distribuindo 20 senhas por dia. A gente até tentou trazer o pessoal aqui, não foi possível ainda, mas a gente gostaria de divulgar que BH já tem esse serviço. Franklin está acompanhando? Existe uma situação aí, uma distância muito grande esse serviço que vai ser oferecido pela do que realmente é Prefeitura necessário ainda. Para a realidade que acontece. Belo Horizonte tem 30 mil animais abandonados e semi-domiciliados. É um universo muito grande para uma clínica que foi anunciado no hospital veterinário, agora desceu a condição de clínica veterinária. Né? Ainda é pouco, né? Ainda é muito pouco. Isso é irrisório. São 20 senhas por dia, 20 animais que vão ser examinados por dia. No universo de 30 mil animais abandonados, 300 mil animais domiciliados no município de Belo Horizonte. Mas já é um começo, né, gente? Que venham mais iniciativas aí. É um começo ainda muito tímido. E nós que somos ativistas e lutamos há 40 anos, 40 anos é muito tempo. Nós lutamos para que os animais tenham um reconhecimento, né, de condição de tratamento em Belo Horizonte, em Minas Gerais, ainda é muito pouco. Existe um universo muito grande a ser feito ainda. Sem dúvida. E fica a nossa cobrança, porque a partir do momento em que a gente aceita isso e ficamos satisfeitos com isso, realmente o poder público, ele simplesmente cruza os braços. E de todos nós, né? Porque mesmo quem tem condição aí de arcar com as despesas, tem muita gente que deixa de ter um animal de estimação, de adotar aí um animal abandonado, justamente pelos gastos que muitas vezes não cabem aí no orçamento, né? Então que venham mais iniciativas como essa para que mais pessoas possam ter um animal em casa. E a gente foi às ruas, então, saber como anda a relação de muita gente com seus bichinhos. Vamos ver. Eu tenho gato, cachorro, periquito, um monte de passarinho. Deixa eu te perguntar, o que você acha das pessoas que cuidam desses animais como filhos? Bom, eu acho meio estranho, né? Eu acho que não devia ser assim também. Mas você tem que ter um carinho com o bicho, lógico, né? Você tem que ter uma responsabilidade ali com o animal, mas não chegar a esse ponto assim, né? Olha, a obrigação da gente é cuidar dos animais porque eles não sabem falar, né? O manifesto deles é que a gente procura entender. Você acha bonito quem tem essa atitude, que faz festa pro cachorro? Já viu isso? Bom, aí já é um outro lado, né? Aí já passa a ser um hobby da pessoa, que a gente respeita também, né? Já passa a ser um hobby, né? Eu não sou a favor. Eu penso assim que tem que ter os devidos cuidados com o animal, mas tem muitas crianças precisando de ajuda, precisando de apoio, que precisam de mais cuidados do que esses cachorros. Você acha que esse cuidado é exagerado? Dependendo do tipo de cuidado, sim. É importante, né, para quem gosta, entendeu? Então, é a minha opinião. Assim, eu tenho cachorro, mas assim, ele cada no lugar dele, no quintal, não dentro de casa. Mas não tem nada contra quem gosta de criar um animal dentro de casa. Eu acho bacana que tem que ter um cuidado maior com os animais, né, a respeito disso, porque se deixar também jogado para lá, não tem importância nenhuma a pessoa ter o bichinho em casa, né? Eu acho que é interessante, sim, bacana, tem que cuidar mesmo. Eu acho que tem que cuidar. Mas por que você não tem nenhum bichinho de estimação? É porque eu não tenho tempo para cuidar, o problema meu é esse, eu não tenho tempo para cuidar do bichinho. Importante, né? Falar em tempo, porque tem que ter tempo para cuidar, para passear, né? Para levar ao veterinário, tudo isso, né, Juliana? Sim. Uma questão importante, Patrícia, que foi falado, até um outro ponto que eu queria puxar em relação ao hospital público,
que as pessoas reconheçam a importância do médico veterinário como uma ação preventiva de aumentarem as informações na televisão, até mesmo em relação ao abandono, né? Quando a gente fala em abandono também, a gente está falando de saúde pública. Ali está aumentando a questão da transmissão de doenças. Em relação à humanização dos pets, é um ponto muito importante que tem acontecido. Está vendo um certo exagero, né? Assim, em alguns casos, como médica veterinária, a gente acredita que seja para suprir, né, a carência emocional de muitos humanos mesmo, né? Hoje, a gente conta, a partir de hoje, né, exatamente hoje, coincidentemente, a gente trouxe uma psicóloga para junto da gente, porque a gente notava um desgaste na equipe muito grande, né? A pessoa não chegava ali mais com o seu pet, aquele cão que ficava no quintal, ele estava chegando com o filho, né? E ele relata isso para a gente no consultório. Doutora, faça o que precisar para o meu filho, né? E a gente tem um respeito muito grande, um cuidado muito grande, porque a gente está lidando ali com o sentimento. E aí, no desenrolar da consulta, principalmente eu que trabalho com oncologia, ele traz lembranças de pessoas da família dele que passaram aquilo que ele vai prever. Eu já tive situações no consultório em que eu fiz a biópsia e cadê o proprietário? O proprietário não voltava e a biópsia tinha dado um tumor benigno. E aí no dia da consulta... E o medo, né? O medo do resultado, né? Aquele estresse. Então, nesse período, o estresse que ela viveu no trabalho, né? Dentro de casa, na possibilidade daquele pet dela ter um câncer, de perder ele. E aí no consultório ela falou, olha, doutora, eu não vi mesmo porque eu estava com medo de dar alguma coisa ruim, né? Eu falei, não, mas olha para você ver, deu tudo bem, tá tudo bem. Então eu acho que essa necessidade de suporte psicológico, a necessidade vai aumentar. Em relação a isso. Eu acho que são extremos aí, desde famílias que tratam realmente o pet como filho, fazem festas de aniversário e outras coisas mais, até famílias que abandonam os seus pets no pet shop, né? Levam para tomar banho, nunca mais voltam para buscar. A gente vive um paradoxo, né? Principalmente agora nessa época de ano, que é final de ano, abandono de animais. E tem aumentado muito. Quando começa a perceber que dá trabalho, que custa dinheiro. Esse fenômeno que acontecia muito na Europa, nos Estados Unidos, durante as férias, já chegou no Brasil já há alguns anos, e nós que somos protetores de animais convivemos com o abandono de animais frequente. Nessas épocas de ano, nos finais de ano, aumenta muito. Porque as pessoas querem viajar, entendeu? Não tem com quem deixar. Não tem com quem deixar e muitas vezes não quer gastar dinheiro. Aí que é o paradoxo. Né, que é aquelas pessoas que gastam muito além, né, do que é necessário com o animal, que é além da natureza, daquilo que o animal precisa, com aquela que realmente não quer ter despesa e simplesmente solta o animal à própria sorte. Não é só para brincar, né? Exato. A pessoa que leva um animal para casa, ela tem que se responsabilizar. E é isso que acontece nas feiras de adoção. Nas feiras de adoção, o animal não é um objeto que a pessoa vai levar e vai ser de graça. A pessoa tem que passar por um protocolo que a gente adota. Primeiro a pessoa vai ser entrevistada, a família vai ser entrevistada. Ela tem que assinar um termo, um contrato de adoção e responsabilidade. E depois a gente pede, inclusive, uma contribuição referente à vacina, porque quem não tem condições de fazer aquele reembolso de uma vacina, não vai dar assistência que o animal precisa. Exatamente. E a vacina não é uma vez só, não. É igual criança. Exatamente. São várias vacinas ao longo da vida e até na idade adulta. Nós vivemos agora, a última feira agora, que uma família adotou um cachorrinho, levou o cachorrinho, o menino ficou numa alegria danada, mas o bichinho foi devolvido porque ele chorou muito na primeira noite. Eu falei assim, existe um tempo de adaptação daquele animal. Nos primeiros 3 dias ele vai estar reconhecendo o ambiente. Com uma semana ele já começa a se soltar. É bom você falar nisso, porque antes de chamar um intervalo, eu queria saber aqui do William, quem quer adotar um cachorro, quer levar para casa um gato, passarinho, né, um animalzinho mesmo de estimação, qual que é o investimento básico? Assim, o que essa pessoa deve levar para casa além do animal? Então, Patrícia, como a doutora Juliana comentou, quais são os cuidados básicos? Primeiro de tudo, a vermifugação. Então, hoje a gente tem vários vermífugos no mercado. Isso para fazer em casa mesmo ou na clínica? Pode ser feito em casa, que depois, periodicamente, ela vai ter que dar esse vermífugo em casa. A doutora Juliana falou, se for um filhote, nos primeiros 6 meses de vida, nós vermifugamos uma vez por mês. Lembrando, gente, que os vermífugos têm apresentação. Então, esse aqui, por exemplo,
a gente gosta de usar vermífugos que tenham base de ivermectina. Por que ivermectina? Hoje nós temos uma doença que ela era muito restrita à região de litoral, que é a dirofilariose, e hoje já está com uma incidência grande nas cidades afastadas do litoral. Então a ivermectina ela vai prevenir contra... Pulga, carrapato, o que é? Na realidade, pulga e carrapato a gente já pensa no Bravecto, né? O Bravecto ou um outro medicamento voltado para controle de ectoparasitas. Então hoje, os mais comuns no mercado, tanto para gato, né, pensando na questão de pulga, essa medicação que ela vai agir durante 3 meses. Então, agindo durante 3 meses, a gente consegue controlar o ambiente. Essa pulga e esse carrapato vai subir no pet, vai morrer antes de fazer uma nova postura. Tá? Então, para gatos, nós temos essa apresentação hoje que é transdermal, que a gente sabe que é muito complicado a gente dar alguma coisa via oral para gato. Bem... E para cão, nós temos tanto oral, que é o comprimidinho palatável, como o transdermal também. E a ivermectina é para outros A ivermectina parasitas. faz parte do vermífugo, né? A ivermectina nós vamos ter dentro do vermífugo. A gente fala que é um vermífugo plus. Ele tem pirantel, prazipantel, outras bases com a ivermectina. Então a ivermectina vai prevenir principalmente na questão da dirofilariose. Que seria, vamos traduzir. Uma verminose do coração. Sim. Tá? Então, assim, falando uma linguagem popular, é um vermezinho que ele vai alojar no coração, numa partezinha específica do coração, que nem eu te falei, era muito comum, principalmente no Rio de Janeiro, a gente tinha uma incidência de dirofilariose muito grande. E hoje já está para todo lado, hoje né? já vê, né, em outros lugares afastados do litoral. Agora, já usei ivermectina nos meus filhos para combate de piolho. Piolho mesmo de criança, né? Sim. De capilar também, a ivermectina ajuda. Na medicina humana, até para sarna. Até para sarna também sarna é usado. É um medicamento que a gente tem apresentação também na linha humana. Tá certo. A gente tem muito para a gente conversar aqui, mas esse bloco já estourou o tempo, a gente tem que chamar nosso primeiro intervalo. Você de casa também tem sua dúvida, sua pergunta e tem vontade de ter um bichinho de estimação ou já tem? Compartilhe com a gente, o programa volta já já. Estamos de volta. Vamos ver agora uma reportagem sobre os cuidados com os bichos no calor. Cães, gatos e outros animais domésticos. Olha só. Bom, o meu cão é um cão de pelo longo. Então, no verão, é notório que ele, se eu não toso, não deixo um pelo curto, ele para de se alimentar direito e no meio da caminhada ele manifesta um cansaço. Ele superaquece e aí quer ficar deitando toda hora. Então, para evitar que isso aconteça, eu deixo o pelo dele tosado durante o verão e faço as caminhadas na parte da manhã cedo, entre 8 e 9 horas, e após as 5 horas da tarde. Não saio com ela em horário, por exemplo, meio-dia até 4 horas da tarde, porque o asfalto fica muito quente, queima a patinha dela. Ou se saio, coloco aquelas luvinhas. Tem que dar muita água também. Ela começou a tomar muito mais água depois que começou a fazer esse calor. Prefira sair de casa bem cedinho ou no começo da noite. No verão, há outros cuidados importantes. Hidratar com bastante água comum ou água de coco. Ao tentar refrescar o seu cachorro, muita atenção aos banhos de piscina e de mar por causa dos choques térmicos. Evite banhos de água fria se a temperatura do corpo do animal estiver muito alta. Observe sinais de cansaço e desconforto. Se o cachorro empacou, espere que ele descanse para continuar a caminhada. Jamais deixe os animais trancados no carro. Jamais, hein? E, por último, reforce as doses de antipulga para evitar que elas se multipliquem. As pulgas adoram essa época do ano porque os animais estão com os corpos quentes e úmidos. E todos exigem atenção nesse calor. Na casa da Camila, que é estudante de veterinária, quase todos os animais de estimação dela tomam banho no chuveiro. E não são poucos, são 12 ao todo. Ela tem porco, cavalo, arara, cachorro, gato, galinha, tartaruga e tem até um dragão barbudo, o Mary, que adora banho de banheira.
A Camila troca a água todo dia para que ele esteja sempre confortável. E o que dizer do Baby, o porco que adora tomar banho de lama e de chuveiro? É isso aí, gente. Verão chegando, calor já tá aí, chuva daqui a pouquinho, aí que a gente tem que reforçar os cuidados com os animais, né, William? Com certeza. E algumas raças ainda mais especiais, né? Como os bulldogs, né? A gente tem muito problema de hipertermia com o pessoal que sai para fazer aquela caminhada na Lagoa da Pampulha, 11 horas, meio-dia, costuma baixar lá na clínica. Depois, né, pode ter problemas aí. Tem problema, tem que tomar muito cuidado. De hidratação. De hidratação e com a hora do dia, né? Como a gente viu aí no VT, né? As primeiras horas da manhã, no finalzinho da tarde, procurar esses horários e hidratar bem. A gente tem até uma dica, essas garrafinhas aqui, elas são bem bacanas. O que a gente fala? Pega ela, enche pela metade, olha só, põe no freezer, deixa congelar, na hora que você for sair, você acaba de completar, então você vai ter água gelada para ele, água fresquinha, durante toda a caminhada. E aí você coloca aí no recipiente. Aí você virou aqui, tá? Ele já tem o bebedouro, qualquer lugar você já pode hidratar. Né? Não esquecer da parte de higiene também. Ah, sim, porque cocô e xixi, gente, ninguém merece na sua porta ali ou mesmo sair pisando nas calçadas. A pessoa que está fazendo a caminhada atrás de você, que está passeando com o cachorrinho, não é obrigada a pisar na sujeirinha do seu cachorrinho. A gente quer que os animais passeiem, mas cada um aí tomando o seu cuidado. E até mesmo a gente tem que pensar o seguinte. Com seu cão. As outras pessoas, não é só você que está fazendo, as outras pessoas também estão fazendo por você. Ou seja, as fezes são fatores importantes de transmissão, principalmente das verminoses. Então, da mesma forma que você está recolhendo, o outro também está recolhendo e evitando uma possível infecção, né, do seu pet. O que você recomenda? Sai com um saquinho? Então, tem esse catacaca, né, conhecido como catacaca, é muito interessante, que você põe na própria coleirinha dele para não esquecer. Então, já tem a coleirinha de passear, já deixa engatadinho, aqui vem um rolinho com um saquinho. Então, já está ali, vai estar na mão, não precisa lembrar de levar sacolinha do supermercado, pôr nada no bolso. Então a gente já recomenda, coloca isso aqui na guia. É sustentável, né? É sustentável. Você chega em casa, joga fora, lava e tá novo. Então, o refil, o suportezinho, você vai usar sempre e vai comprar esse refilzinho de saquinho. Para ir trocando, né? Você vai trocando o saquinho, exatamente. Mas o refil você dura. Pega aqui, fica aqui dentro os saquinhos, ó. Tá? Você vai tirando eles. Olha lá. Você vai desenrola aqui, então já vai estar na mão o seu saquinho para recolher lá as fezes do seu pet, tá? Isso aqui dá para. Que bacana. Hoje tem muita coisa, né, muito voltada, recurso muito aí, recurso. né? Tomar cuidado também na hora que você for passear, né, com o tipo de guia que você vai usar. E, gente, uma coisa muito importante que muita gente esquece, o cinto de segurança. Olha, precisa de cinto? Precisa, porque pensa o seguinte, você tem que fazer uma freada mais brusca. Isso para quem leva o animal no carro, dentro do carro, né? Então, o que vai acontecer? Esse pet pode ser arremessado dentro do carro. E se você não está com um peitoral, então, lembrando, muito importante, principalmente dentro do carro, levar de peitoral. Porque você dá uma freada, ele está de cinto, o que vai acontecer? Você enfocar. Você então, pode ter a coleira uma luxação. Ideal é essa que vai aqui no peitinho do esse animal. peitoralzinho e não esquecer do cinto. E sempre de coleiras, né? A gente vê muita gente andando com seu pet solto na rua. A gente não... Mesmo quando o cachorro é manso. Mesmo quando o cachorro é manso, porque o que acontece? O seu é manso, mas talvez o outro que está passeando não é tão manso, ele assusta com uma buzina, vai para o meio da rua, estraga seu passeio, além de machucar o pet. E só cachorro que a gente deve levar para passear e que outros animais aí a gente tem que ter esse cuidado da atividade física? Então, o gato, né? Vamos falar dos pets mais comuns que são o cão e o gato. O gato, geralmente, ele é mais domiciliado, né? É muito difícil você sair com um gato, que nem a doutora Juliana falou, ele acaba tendo um instinto selvagem ainda muito preservado. Então, a gente costuma lançar mão de outros brinquedinhos, tá? Como esses que estão aqui, tá? Tem o ratinho que vibra, que você estimula ele, ó, então ele vibra. Aí os gatos ficam doidos. Eles adoram. Uma coisa importante para o gato, pensando na hidratação, principalmente na época de verão, as fontes, essas fontes elas já têm filtro e o gato gosta muito de beber água corrente. Então isso estimula muito a hidratação, tá? Do pet, do gato principalmente. E aí você coloca mais que uma na sua casa, porque o gato também ele é preguiçoso, né? Você olha pro gato e você já pensa na preguiça. Ele não precisa sair de casa, então? Não. Mas é importante você fazer a ambientalização. Então,
Hoje já tem no mercado umas prateleiras que você coloca na sua casa, o gato adora subir. Então, aquele ambiente ali, você customizar para ele, né? Além dos outros brinquedinhos, tem uma coisa que distrai muito o gato, que chama catnip, chama erva do gato. Então, você já tem brinquedinhos como esses aqui hoje no mercado, com catnip dentro dele. Então, isso acalma também o gato. O ideal é deixar o gato domiciliado. Ele não é um animal que tem o hábito, né, de sair para a rua aí. Não, né? E caminha? Caminha você aconselha aí para que tipo de pets? Então, a caminha, para todos os pets que vão ficar domiciliados, né, dentro de casa, higienizar sempre essa caminha, tem, né, produtos, lavar pelo menos uma vez por semana, uma vez no máximo a cada 15 dias. Os cães que vão ficar mais na área externa, a gente sempre recomenda que use aquelas casinhas de PVC. Não usar de forma alguma casinha de madeira. Tá? Você não consegue higienizar e isso acaba virando um ninho para pulga e carrapato. Então, usar sempre aquelas casinhas de PVC. E quem vai deixar mais dentro de casa, né, os pets menores, né, que costumam ficar mais na parte interna de casa, pode usar a caminha. Lembrando, aonde que a gente vai acostumar ele ficar com essa caminha? Lembre, se você colocar essa caminha dentro do quarto, ele vai querer sempre ficar dentro do quarto. Pode subir na cama? Tem gente que deixa o cachorro ou o gato dormir na cama. Não tem problema quanto a isso, né? A gente mantendo a higienização, mantendo o vermífugo em dia, vacininha em dia, né? Os cuidados de higiene, não tem problema. Só que depois, é igual filho, né? A gente acostumou, depois você quer tirar, depois não você tem quer tirar, jeito. você não consegue. Então, lembrando, acostumou na cama, ele vai ser um pet que vai ficar na cama contigo. Mas aí tem que usar aquele sapatinho para passear na rua? Eu vi que você trouxe o sapatinho, né? Tem cachorro que detesta isso, né? Pois é, eu coloquei no meu e ficou igual uma estátua, né? Não saiu do lugar de jeito nenhum. A que eu tive, né? Ela já morreu, mas ela também odiava, sapateava até a gente tirar. Então, tudo é uma questão de costume. Os pets são acostumados desde novos, eles costumam ficar sem problema. Agora chegou, o pet já tem 5, 6 anos, nunca pôs um sapatinho, ele não vai sair do lugar. Então, para sair na rua, né, principalmente agora que está no verão, dias mais quentes, pode lançar a mão do sapatinho também. Tá? Fora os brinquedinhos em casa. Esse brinquedinho é muito interessante, gente. Isso a bolinha. Né, mas é uma bolinha que você coloca o petisco aqui dentro. Então, tanto gato como cachorro... Tem um estímulo, né? Tem um estímulo de querer tirar o petisco aqui de dentro. Tá? E os outros... Escova para pentear o pelo. A escova, principalmente o xoxô, quem dá banho em casa. O Akita, que tem aquele subpelo mais denso. Então, gente, toma muito cuidado qual é a raça que nós vamos tosar, tá? Gente, xoxô, Akita não foram pets que foram feitos para ser tosados. Mesmo no calor. Mesmo no calor. Existe a tosa específica para essas raças, que é a remoção, como se fosse assim, dar uma repicada, né? No cabelo. A gente não pode passar a máquina, arrancar o pelo todo. Isso vai favorecer problema de pele. Ele já tem aquele pelo mais denso que é para proteger a pele dele. Então a gente faz uma tosa, né? Aí tem groomers, né? A gente já nem fala mais que é tosador, agora as coisas estão ficando mais chique. São os groomers que têm as técnicas especiais para tirar aquele subpelo, então fica um pelo menos denso. E diariamente a gente pode fazer escovação, que diminui aquele volume. Tá joia? Tá certo, daqui a pouco eu volto para conhecer aí mais produtos que você trouxe pra gente. Tá joia. Agora eu queria saber quem quer economizar, quem quer dar banho em casa. O que você recomenda, Juliana? Pode pôr no chuveiro, como a gente viu na reportagem? Então, Patrícia, o filhote tem a data certa, né? A época certa para estar dando banho. Evitar água muito quente, mesmo porque está muito calor, né? Uma água morna. Comprar aquele shampoo próprio. Então, o shampoo, como né, não está passando por um especialista, eu sempre indico um shampoo neutro. Mesmo de cabelos humanos ou não? Tem que ser um shampoo específico veterinário. Uma coisa importante que a gente precisa falar é que as camadas de pele dos cães, por isso que eles têm pelo em todo o corpo, diferente da gente, né? É menor do que no humano. Então não use o mesmo shampoo que você usa para você. Não use o mesmo. Sabonete, esses sabonetes têm um cheiro muito forte, colorido, né? Evitar realmente, porque não é a mesma coisa. Pode dar alergia. De pele, pode dar alergia. Perfume, né? A gente já pegou em consultório cachorros com perfume, Dolce & Gabbana, perfume humano. Mentira! Passa um perfume humano, né? E a gente tem problemas alérgicos e tem raças que são extremamente sensíveis a produtos humanos. Franklin, como é que você faz aí para cuidar da higiene de 100 animais que você tem lá na sua casa? Imagino que deve ser uma loucura. Mutirão. A gente chama para mutirão, vão mais de 30 uma vez por semana? Ajudar uma vez por mês. Por mês, né? Faz uma vez por mês, para não ficar muito puxado, né?
todo mundo com muito compromisso. Aí a gente faz mutirão e aí é aquela festa lá, shampoo, espuma para todo quanto é lado, Você cachorro faz um chuveiro? fugindo da Mangueira? Na mangueira, né? A gente deixa já os baldes cheios já com o próprio sol, porque a área é muito insolada, né? Recebe uma boa insolação já para a água ficar morninha. E na hora do banho, a gente põe as turminhas nas banheiras lá e vamos dar o banho coletivo. E fica todo mundo lá de fora da casa? Como assim? Você tem cachorro dentro de casa também ou sempre no quintal? Tem os de dentro de casa, né? A parte interna mais dos gatos, né? Por motivos óbvios, né? E os dos cachorros externa. Mas tem os cachorros de porte pequeno que transitam entre os cães. E época de frio? Sem conflito. Como é que você faz? Tem as caminhas, né? Tem a mantinha. Tem as mantinhas de bebê, né? Que a gente já deixa já preparado para a época de frio. Agora imagina, gente, a quantidade de cocô e xixi que você tem que limpar, Franklin. Alguns Como é que você faz? Viu? Alguns quilos por dia. E não é fácil, é uma luta. Você mesmo ali, todo dia. Cata, lava a área, enxuga, tem que secar e aquela luta danada. A alimentação é ração mesmo? Ração, só ração porque pra gente não tem, até para ficar uma coisa mais prática, né? A gente oferece ração para os animais todos os dias. E quilos e quilos de ração também, né? São 25 quilos de ração por dia, só com os cães, e 2,5 kg de ração de gato diário. Não é fácil, viu? É um custo altíssimo e a gente sempre pede ajuda, porque para bancar isso não é fácil. Até algum tempo atrás eu tinha condições de bancar isso sozinho, mas infelizmente as coisas vieram apertando e é uma luta. Imagina. Agora é importante destacar que não se deve dar comida em hipótese alguma, né, Juliana? Muita gente ainda tá comendo ali na mesa. É claro que o cachorro às vezes fica ali querendo experimentar um pão ou mesmo um bife, o que você estiver comendo, e tem gente que dá tudo que come, dá um pouquinho para o cachorro. Aí depois fica muito mais difícil, né, para limpar o xixi, limpar o cocô, ou mesmo para manter essa alimentação aí balanceada. O que você indica? Então, eu estou chegando aí aos 15 anos de formado e a gente vê uma diferença muito grande da casuística de doenças nos pets, né? Há 15 anos atrás, a gente pegava doenças infecto-contagiosas, né? Não tinha muita informação sobre a vacinação. E agora, com o aumento da longevidade dos pets, mesmo porque o cuidado que os tutores estão tendo, né, mudou completamente. Então, hoje a gente tem muita doença endócrina. Por quê? Porque o cão foi para dentro de casa, eles têm um faro, né, ele sente o cheiro muito melhor do que a gente. E a hora que a pessoa já começa a descascar o alho ali, ele já, comida pra mim, já vai pro lado do dono. Se você dá uma vez, acabou, né? Ele vai querer sempre. Né, o gato do meu filho, de manhã, a hora que eu vou preparar o café, ele já começa a passar no meio da minha perna, né? Olha, chegou a hora do meu lanche também, eu quero participar disso aí. Mas não pode dar uma fruta, um legume, né? Tem veterinários que até recomendam. Sim, pode. Alguns cães, por exemplo, fazem uso de alimentação natural, com legumes, né? Mas não vai nada de óleo, tempero, né? Carne crua, nem pensar. Tem gente que ainda dá. Então, a carne crua, nós temos uma contraindicação pela OMS por conta da vaca louca, né? Então, isso é um risco, é perigoso. Então, não temos essa indicação ainda por conta disso. Mas tem vários nutricionistas hoje veterinários extremamente conceituados que conseguem fazer isso de uma forma... porque tem cão que não adapta mesmo com a ração. Ele não pode comer a ração, né? Mesmo as hipoalergênicas. E aí é um recurso para ser feito. Fruta, algumas frutas também, como maçã, né? Pode ser feito sim. Eles costumam adorar maçã. E leite para gato também é outro mito aí, né? O gato, é uma coisa muito importante que você falou, ele é um carnívoro estrito. Por isso dos brinquedinhos de caça, né? É o instinto dele, de estar ali caçando, e ele precisa de proteína mesmo. Então, no caso do gato, quando você dá ali um leite que tem gordura, ele vai substituir, muitas vezes, pela fonte de proteína maior que está ali na natureza, seria
no bicho, né, que ele capturasse, mas no caso da casa, na formulação da ração. Então, gato, realmente, quem tem gato em casa tem que tomar cuidado em relação à proteína. Não recomendo ficar dando leite. E essas pessoas mais antigas, né, era muito comum dar resto de comida de casa. Não tinha essa coisa de comprar ração. E os cachorros duravam, às vezes, anos. Como é que você explica isso? Patrícia, não duravam tanto assim, não. É o que a gente escuta falar, né? Não. Assim, doenças as pessoas não que a gastavam gente... tanto com os pets como não, mas eles morriam mais cedo também. Como os pais dos avós da gente, os bisavós, né? Hoje a gente tem uma incidência de câncer de colo de útero em mulheres caindo cada vez mais. E minha bisavó morreu de câncer de útero com 40 e poucos anos, né? Pelo diagnóstico mesmo que era dificultado. Então, está mudando muito isso, o perfil das doenças. Os cães, é comum vários colegas comentarem, eu tenho um paciente de 20 anos, um poodle de 20 anos, né? Nós perdemos o nosso cão adotado, né? Meu marido era de São Paulo na época, e ele morreu com 17 anos, né? Ou seja, vai muito da raça também, né? De cada pet, esse tempo de vida. E já eu quero falar sobre isso. Isso é importante. Tem que chamar mais um rápido intervalo. Você de casa tem a sua dúvida, a sua pergunta, manda pra gente, porque no terceiro bloco aqui vamos tentar responder a todo mundo que está mandando. Eu volto já. Brasil das Gerais está de volta, conversando aí hoje sobre cuidados com os pets. Está chegando muita dúvida, você de casa, manda a sua questão que ainda dá tempo. A gente terminou o bloco passado, Juliana, falando sobre essa questão da longevidade dos animais, que assim como a nossa, vem crescendo aí a cada dia. Que dica que você dá para quem está com um animal aí que já está entrando na terceira idade? A partir de que idade que a gente deve começar a se preocupar com isso? Seja com os cães, com os gatos, até mesmo com outros tipos de pets? Patrícia, a preocupação, a idade considerada como idoso, né, para o cão é em torno de 7 anos de idade. Muito cedo, né? Muito cedo, né, que para nós seria em torno de 55 anos de idade, então, por volta dos 50. Mas vai variar um pouco pela raça e também no caso pelo animal. E pelo porte do animal, né? Então, os cães de grande porte... Gatos vivem mais ou não? Os gatos vivem mais ou menos a mesma época, mas às vezes até um pouco menos, né? Então, assim, não é comum eu pegar gato de 15 anos, por exemplo, né? Então, eles têm uma sobrevida melhor. Isso varia também de acordo com a região, né? A região na nossa clínica, às vezes outro colega tem uma experiência diferente. Mas o ideal é, por exemplo, vamos pegar os cães de grande porte, eles ficam mais velhos, eles ficam velhos mais cedo, eles têm muito problema articular, né? Então, se você tem, por exemplo, um cão muito pesado, né, de 40, 50 quilos, num piso liso, você vai ter mais predisposição a problemas osteoarticulares. Já os poodles, os pinschers, você tem já mais problema de joelho, problema cardíaco, problema renal, e aí entra toda aquela parte da nutrição, que você tem que tomar cuidado, né? Já a partir dos 7 anos já muda. Já dá uma ração especial, já vai vir né? uma ração com um pouquinho menos de proteína, para não sobrecarregar tanto o rim, com menos sais, né? E também com menos carboidrato, porque, igual gente, depois dos 30 a gente só vai reservando, né? O cão é a mesma coisa. Ele tende a ficar para não engordar demais, porque ele diminui a sua atividade. Agora, Franklin, assim como acontece com as crianças em processo de adoção, imagino que com os cães e outros animais que vão ficando mais velhos, seja mais difícil encontrar um possível dono, né? Com certeza. Quanto mais velho o animal, mais diminui as chances dele ser adotado. Porque já começa a ter aí algumas questões de saúde? Não mesmo. Não é. Porque a família tem prefere animais mesmo totalmente ativos, animais, né? Porque a maioria do plantel que a gente tem, que eu tenho lá na Casa de Passagem, são animais com 3 anos de idade, né?
Ocorre que são animais hiperativos, brincam, não tem nenhum problema de saúde, hiper saudáveis e tal. Tem animais a grande maioria também, né? das pessoas querem um filhote. Filhotinho. A busca de 80% de adoção é por filhotes. E é esses que eu tenho lá, irmãos gêmeos lá, por exemplo, que estão crescendo juntos, que ninguém quer. E já estão chegando a 3 anos. Existe um preconceito também, porque eles são pretos. Então, mesmo cachorro em animais preto, até animais, cães pretos, a busca é muito reduzida. Ainda tem preconceito racial. Ainda tem esse preconceito aí de cor, né, com os animais. E fora os especiais, né? Se tem eu tenho animal ceguinho, alguma deficiência, tem animal de 3 pernas, aí é mais tem algum ainda. sequelado, né, que é o John, que é o único sequelado que ele teve na infância, ele teve sinomose. Então, quer dizer... Então, vamos incentivar aqui, aproveitar o momento para fazer o convite da adoção, Franklin? Por favor, gente, venham, adote um dos nossos peludos que eles precisam, né? Os animais mais velhinhos também. E é uma companhia, como qualquer outra, que precisa de carinho e a gente precisa muito, eles precisam desse carinho. Tá chegando muita dúvida aqui pra gente, vamos passando aqui para a doutora Juliana. Uma telespectadora pergunta a diferença da ação do milteforam e da imunoterapia com vacinas para leishmaniose e pergunta qual a melhor indicada. Depende muito da fase que você pega o paciente. Então, a partir do momento que você teve o diagnóstico daquele paciente, você tem que avaliar outros órgãos dele que são acometidos pela leishmaniose. Então, o fígado, o rim, né? Ele é um paciente que ele pode fazer o uso do milteforam. Se ele já tiver uma disfunção hepática, pode ser que a situação dele piore. Tá? Então depende aí muito de cada caso, da fase que ele está. E em relação à imunoterapia, a gente usa geralmente para complementar, é um trabalho recente, acredito que 2013, feito com a própria vacina que previne a leishmaniose, e ela vai aumentar a quantidade de macrófagos, que são células do organismo dos cães, do nosso organismo também, porque nós também pegamos leishmaniose, que vai englobar ali a leishmania e vai combater ela. Tá certo. O Everaldo, aqui do bairro Cachoeira, pergunta: como saber a idade dos gatos? Adotei um gato que veio da rua. Tem como descobrir? Pelo dente, dá pra gente ter uma ideia. Geralmente os dentes, tem os dentes de leite, vamos dizer assim, para ele entender melhor. Eles são mais arredondados, são menores. Então, se já é um porte grande, é o porte que ele já vai ficar em adulto, você consegue ter uma noção mais ou menos pelos dentes dele, pela dentição. Tá certo. Mais uma mensagem. Bom dia, sou a Daisy L. Tenho uma cachorrinha de porte pequena e quando ela entra no cio, ela fica toda ferida. Queria saber o que posso passar ou dar para ela não se ferir. Daisy L, não é isso? Daisy L. Daisy L, o seu caso seria o ideal passar realmente para uma dermatologista. Não sei qual seria o ciclo, se é o primeiro, né, pelo jeito não é o primeiro, porque você já falou que tem vários casos. Pode ter uma influência hormonal, né? E aí o clínico vai avaliar se ela tem alguma disfunção hormonal que está diminuindo a imunidade, por picos de estrógeno, por exemplo, como acontece na mulher, e aí tem uma sensibilidade maior na pele. Tá certo. Tem uma mensagem para o Franklin também, fala: parabéns pelo programa. O Franklin é muito trabalhador e ele é um grande exemplo de socorro aos animais. Obrigado. Parabéns por tê-lo convidado. É a Simone Oliveira, protetora dos animais também. Obrigada, Simone. Simone, valeu. Pela mensagem. Mais uma pergunta aqui também da Leila. Eu tenho um Border Collie que teve problema sério de sarna. A partir daí, passamos a dar banho com sabão de coco. Não só melhorou do problema, como o pelo dele ficou lindo. Gostaria de saber se posso tosá-lo. Então, já falou que não, né, doutor? Não é o ideal. Ele tem um subpelo, como ele falou, né, do caso do Show também. Eu tenho uma Border Collie e agora a gente tem um tosador que assiste a gente lá mais de perto, mas não é a nossa especialidade, médico veterinário, mas a gente procura algumas informações. Ele falou: sua Border Collie não pode tosar, tá, Juliana? Eu falei: então tá bom, bota ela bem linda pra mim. É isso aí. Deixa eu ir pra bancada que nosso tempo tá acabando. Inclusive tem uma mensagem aqui para você também, William. Até, na verdade, uma crítica, mas é importante a gente responder. Está falando que os produtos aqui apresentados são excelentes, mas são muito caros. E pergunta por que não há uma fabricação de bons produtos
inclusive medicamentos a baixo custo. Aí faz uma crítica à própria medicina veterinária, que ainda é muito cara, desde os exames até internações e intervenções. O que você tem a dizer? Então, concordo com ela, mas o que acontece? Por que os medicamentos veterinários eles são mais caros que o medicamento da humana? O custo de desenvolvimento que o laboratório investe para os produtos é muito alto. A gente está falando de milhões, né? Vários milhões. E a tiragem que a gente fala, né? A quantidade de venda, comparado com a medicina humana, é muito menor. Então acaba que o produto final acaba tendo um preço mais elevado. Infelizmente. E aí eu costumo comparar com carro. Fala assim, aquela caminhonete importada, linda, maravilhosa, é um carro. O Fusca também é um carro. Só que são totalmente diferentes. Então a gente nunca vai conseguir ter aquela caminhonete linda, maravilhosa pelo preço de um Fusca. Tá? Então, assim, infelizmente é uma realidade. E a gente vê isso muito forte na questão da dieta, né? Da alimentação. Sim, as rações ainda, as boas rações ainda são caras. Vamos para uma última dica então, doutor? Sim. Temos um minutinho só. Então vamos lá. Vacina, gente. Que nem a doutora Juliana falou, a gente comentou muito de leishmaniose, por exemplo. Não deixe de fazer a vacina. Então nós temos vacina, a polivalente, que é aquelas que todo mundo está acostumado, que são 3 doses quando filhotinho. Gripe, giardia, leishmaniose e raiva, tá? Lembrando, gente, esse ano parece que não tivemos campanha de vacinação nem em Contagem, nenhuma das cidades da Grande BH, acredito. Mas deixe de vacinar. Não deixe de vacinar. Seu bichinho. Tá? Todas as vacinas, independente se ele fez 1, 2 ou 3 doses quando era filhote, ela tem que ter reforço anual. Principalmente a da leishmaniose. A leishmaniose não pode atrasar. É uma vacina um pouco mais cara comparado com as outras, mas não deixe de fazer vacinar. A vacininha. Nosso tempo acabou, doutor. Vamos fazer o seguinte? Você jura? As dicas que faltaram, eu vou continuar com ele aqui depois do programa e nós vamos postar nas nossas redes sociais. Ok, pode combinadíssimo. ser? Muito obrigado, Patrícia. Obrigada a você, adorei. Prazerzão. Obrigada também, Franklin, Juliana, pela presença. Obrigada a você de casa pela companhia. Te espero amanhã às 11 em ponto, aqui na Rede Minas, falando sobre microfisioterapia. Você sabe o que é? Então, não perca. Até lá. Tchau.